Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra em quantos livrão aí da Igreja Prichão, meus irmãos? Hoje é poucão, parou em glória nossa terra, amém? Já já da Igreja Prichão vai falar quantos livros, cartas, capítulos e versículos será o nosso temão aí para a honra e glória nossa terra, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que é para nós aqui, Edinaldo? Como sempre, sim ou não? Os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Fica o que também aqui da Igreja Prichão? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E o que mais aí da Igreja Prichão? Essa multidão que está aí só de passagão nos canazão do da Igreja Prichão aí. Fica o que para vocês outrão aí também, como sempre, sim ou não? Olha, dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, dentro dos meus olhão assim, cor de mé. Fica o que para vocês aqui também? Sempre, meus irmãos, o nosso convitão bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E por falar em inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais, a você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que você se inscreva no nosso canal, e a você que ainda não é seguidor nosso em qualquer uma das nossas redes sociais, eu convido a você para que você siga-nos aí, junte-se a nós para a honra e glória do nosso Pai, e que tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Meus irmãos, e o que mais aí da Igreja Prichão? Deus abençoe a todos, meus irmãos. A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que da Igreja Prichão? Orando por nós também. Estamos orando por todos vós, meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que da Igreja Prichão? Jejum, oração uns pelos outros aí, porque quanto mais forem chegando inscritos, seguidores em todas essas nossas redes sociais, melhor por quê? Porque é um montão de pecadorzão orando uns pelos outros. O que? Aglomerachadão. Mas existe na Igreja Prichão essa palavra não com aglomerachadão, mas assim com o nosso portuguêsão, abreadão, arroçalhadão, aparaibadão, abrasileiradão, existe sim. Aglomerachadão, vai botando tudo no pacochão assim, para uma glória nossa eterna, amém? Meus irmãos, que nós possamos continuar assim, firmes e fortes, nessa mesma pegada, amém? Orando uns pelos outros. Lembra sempre do The Great Prichão aqui. O The Great Prichão precisa, carece das vossas orações. E lembrando, sempre, quando nós estiver passando o milenão lá na eternidade, eu vou saber se vocês estão orando mesmo pelo The Great Prichão, porque todas as nossas ações não vamos prestar conta lá em cima. Ai de vocês, se vocês não estiverem orando pelo The Great Prichão, pelo grandão pregadorzão para uma igreja nossa eterna, amém? Meus irmãos, em minhas orações também, vocês estão inclusos sempre nas minhas orações de manhã, de meio-dia, de madrugada, qualquer hora que eu estou orando, mesmo sem orar, tá pensando, vocês também estão inclusos nos meus pensamentos. Por quê? O que é aqui? A regra para todos aqui, que nenhum de nós se perca e que nós venhamos estar em constante vigilância, jejuando, orando, apresentando uns pelos outrão para o nosso eternão, amém? Meus irmãos, firmes e fortes nessa mesma pegada, hein? Sóbrios e vigilantes, para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí da Igreja Prichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que da Igreja Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações, são muitos compartilhamentos, são muitas visualizações por aí afora, meus irmãos. Mas, além das visualizações, dos compartilhamentos, que é o que da Igreja Prichão? Na compartilhação da examinação das Escrituronas Sagradas do nosso Eternão e compartilhando o Evangelhão Eterno, o Evangelhão Eternão pregado pelo The Great Prichão, fica sempre o que também para vocês outrão. Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Pai, com firmeza e segurança. Quer você seja um ninitaço, um buchudaço, um veaço, um novaço, vai botando tudo num pacote só. Meus irmãos, que nós possamos continuar nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, compartilhando a examinação das Escrituronas Sagradas do nosso Eternão e o Evangelhão Eternão pregadão pelo The Great Prichão para a honra e glória do nosso Eternão, amém?
Meus irmãos, mas além dos nossos agradecimentos aqui, fica o que também sempre a todos vocês, que vocês juntem-se a nós para a honra e glória do nosso Pai. E as soon as possible, todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Ou aquele perguntão de Gretchen Prichon, para não perder o costumão. Vai querer ficar? Só existe dois caminhos. Primeiro, a eternidade. Segundo, o fogão é eternão preparado para o diabão e seus anjos. Se ficar, já sabe. Vai ser assadão com o diabão, com a diaboa, com o diabito, com a diabita. Vai botando tudo no pacotinho só assim. Ou tudo num pacotão sózão assim, para a glória do nosso eternão. Por quê? Porque o nosso eternão nos quer com ele para a eternidade. Mas lembre que ele vai falar: maldito, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno preparado para o diabão, a diaboa, o diabito, a diabita, para lá. Então, para a honra e glória do nosso eternão, vamos para casa. Ou você vai querer ser assadão com o diabão. E aí, como é que vocês falam? Deus me livre de Gretchen Prichon. Ave Maria, larguei esse negócio para lá, de Gretchen Prichon, que eu lá quero saber de ser assadão com o diabão, com a diaboa. Então, ligeiro e muda de ideia, sim ou não? Então vamos, né? Vamos para casa, sim ou não? Meus irmãos, as soon as possible, todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Por quê? Because as soon as possible, Jesus is come back to take us to be with Him forever and ever. Amen. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Para a honra e glória do nosso eternão aqui, olha nos meus olhos aqui, ó. Mais um tema que nós iremos fazer, a abertura em Apocalipse capítulo 22. Agora aqui o temazão vai pegar só isso aqui, ó. O temazão vai pegar só isso aqui, ó, só o verso 10. Apocalipse capítulo 22, verso 10. Lembra que às vezes eu colocava só para encher a leitura para a honra e glória do nosso eternão? E nós também iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 22, verso 10. Revelation chapter 22, verse 10. Qualquer coisa para ficar integralzão, porque nós, como nós faz aqui no verso 11, também nós não lemos o verso 10, para ficar integralzão. Então, só para ficar integralzão, lembra que não tem nada a ver com o tema, entendeu? Lembra que não tem nada a ver com o tema, mas se o nosso amado colocar na mente e no coração de Gretchen Prichon, o de Gretchen Prichon inclui isso aqui para a honra e glória do nosso eternão, amém? Mas o tema mesmo é aqui, ó, verso 10, tá? Meus irmãos, em quantos livros, capítulos será o nosso tema aí para a honra e glória do nosso eternão, amém? Só apenas 3 livros, olha aí. Três livros e uma carta. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 9. Possivelmente nós lemos aí até o verso 13, amém? Segundo, Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Terceiro, Ezequiel, capítulo 18. Eu vou dar até um acréscimo aqui também para ficar bem recheadão, meus irmãos, aqui, ó. Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 24. E aí depois nós, até o verso 24, nós pulamos um versículo. Que nada, vamos levar inteiro aqui, ó. Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 28, amém? Para a honra e glória do nosso eternão. Vamos fazer recheadão, para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, vamos lá para a honra e glória do nosso eternão? Eu quero que vocês fiquem ligados nesse tema, para a honra e glória do nosso Pai. Ô, de Gretchen Prichon, qual o tema de hoje para nós outrão aí? Para nós outrão aí. Que negócio de para, de Gretchen Prichon? É para nós outrão aí. O tema de hoje é: por que Jesus ainda não voltou? É uma pergunta, it's a question. Por que Jesus ainda não voltou? Porque as especulações... Meus irmãos, vamos orar com o de Gretchen Prichon, principalmente a você, né, pastor? Vamos orar, ore conosco para a honra e glória nossa eterna, para nós entrar no temão, vamos? Vamos lá. Unidos em uma só fé e em uma só comunhão, nós buscamos a face de quem em oração? Do nosso eternão, sim ou não? Do nosso grandioso eu souzão, amém?
Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, Pai. É em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, eu te peço que neste exato momento, Pai, o homem desapareça, que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai, obrigado porque neste exato momento nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na tua santa e bendita presença, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Pai, nós estamos aqui, Senhor, navegando em um lamaçal de pecado, Pai. Mas eu te peço, Senhor, assim como o teu amado Filho Jesus Cristo estava ali, Senhor, embarcado naquela embarcação, Senhor, com meu irmão Cefas e os demais apóstolos, os demais discípulos ali, Senhor, que ele acalmou aquela tempestade e pegou meu irmão, Senhor, pelo braço, Cefas, por falta de fé da sua pequena fé, Senhor, quando ele andou sobre as águas. Pai, eu te peço que o mesmo Jesus, o teu amado Filho Jesus Cristo, seja o condutor do nosso barco aqui, Senhor. Enquanto aqui, Senhor, estivermos aqui, Senhor, navegando nesse lamaçal de pecado. Porque só Ele, Senhor, quem pode nos purificar, nos livrar, Senhor, de todo laço, de toda investida de Satanás, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor não nos deixe aqui nem um segundo, nem um milésimo sequer, Pai. Te peço que o Senhor, Pai, destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, que estão sendo, Senhor, seduzidos por Satanás, falsos pastores, falsos profetas, que são instrumentos de Satanás, Pai, os filhos de Satanás. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, Pai, dos teus pequeninos, das tuas ovelhas, Pai, não sabem o que fazem, Senhor. Pai amado, eterno e justo, se possível for, eu te peço, assim como o Senhor tirou os nossos pais lá do Egito, da casa da servidão, Pai, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, que o Senhor tira, Pai, os teus pequeninos, meus irmãos, Senhor, desses lugares tenebrosos, mundo fora, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós iremos falar aqui, Senhor, sobre o segundo advento do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, porque ele ainda não voltou, Pai. Foi o tema que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração, como todos aqui, Senhor. Que aqui é feita a tua vontade, Pai, não a sabedoria carnal, mas a sabedoria espiritual, Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Pai, que esta oração, Pai, assinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, em todos os dias, Senhor, estão chegando seguidores, Pai, nessas redes sociais. Que não sejam, Senhor, apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam, Pai, números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Somos teus filhos e tão breve, Senhor, estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Nós oremos, te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha dentro da bituca dos meus olhos, assim, ó, cor de mel. Lembra que eu estou sempre colocando a câmera assim, ó, para mim ficar bem perto, assim, para vocês ficar bem de bitucão, dentro dos olhão, corzão de melzão do Degretão Plichão. Meus irmãos, lembra que eu ensino sempre aí. Por quê? Porque o intuito do canal aqui é pregar o quê? O Evangelho eterno. E segundo, jogar a vergonha dos jovens, dos velhos por aí afora, por terra. Ai, porque se eu falar, se eu tossir, se eu espirrar, meu irmão, só dá umas cortadas assim quando é demais, porque o Degretão Plichão é alérgico. Aí só tá caindo para me gravar quando a minha alergia tá atacada, não tem como, porque senão é assim pra cá e pra cá e por aí vai, mas nós estamos aí, sim ou não? Dando continuidade na pregação do segundo advento de Cristo, sim ou não? Para a honra e glória do nosso Eternão. Por isso, a você que é novo inscrito no canal, a você que é um novo seguidor em todas as nossas redes sociais, por isso que o meu português aqui é arroçalhadão, abrenhadão, aparaibadão, abrasileiradão, vai botando tudo no ombro por aí afora. Para quê? Para parar com essa frescurinha, com esse mimimi por aí afora. Ai, se eu falar assim, cadê que alguém fica sorrindo aí do Degretão Plichão aí? É não, Degretão Plichão, porque tu já é um velhão pregadorzão, tu já é acostumadão já por aí afora, ninguém vai nem te zoar mais por aí afora. Ei, olha aqui, ó, olha nos meus olhos aqui, ó.
quando eu subi no púlpito da igreja para me pregar a primeira vez, deu aquela tremurinha. Não foi aquela tremura descontroladamente por aí, não. Mas para com isso, pelo amor de Deus. Se você tremer assim, é normal. Calma. I take it easy, please. Relax. Nas tuas orações, na hora de orar para começar o culto, não está falando que o homem desapareça e que o Espírito Santo permaneça? E aí vai ficar tuc, para quê? Calma. I take it easy, please. Por isso, a vocês que são novos inscritos no canal, vocês são novos seguidores em todas as nossas redes sociais, por isso que o meu jeitão de pregar é aqui assim mesmo, é grosseriadão, arroçalhadão, paraibadão. Já até mandaram o The Great John Preacher estudar portuguesão uma vez, Ana. Se o The Great John Preachaço fala um outro idiomaço, por que não vai falar o próprio dele mesmo, maço? Para o glória nossa eternão, amém? Olha nos meus olhos aqui, ó. Por isso que eu prego assim mesmo, com portuguesão assim, bagunçação, vai botando tudo e um pacotão assim. Bagunçadão, vai botando tudo num pacote só assim. Pare com isso. É bagunçação. Bagunçação. Senhor, tem misericórdia, Senhor, dessa tua ovelhinha, Senhor, que essa tua ovelha com esse português dele também, Senhor. Tem hora que embaralha tudo, que nem ele mesmo não dá conta de falar, Senhor, as palavras que ele mesmo inventa. Meus irmãos, mas aí, que o nosso Eternão tem misericórdia dessa ovelhinha dele, Senhor, não parou de o nosso Eternão. Meus irmãos, vocês entenderam por quê? Jovens, firmeza, segurança, joga a vergonha por terra. Velhos, joga a vergonha por terra. E a vocês que estão aí, querendo o dom de pregar, de evangelizar, o dom de memorizar, o dom do bom manuseio, na santa e bendita palavra do Eterno, olha dentro dos meus olhos e receba o dom de memorizar, o dom de pregar, o dom do bom manuseio, na santa e bendita palavra do Eterno, para pregar com firmeza, segurança, certeza, cheio do Espírito Santo e ganhar almas para o Eterno. Amém? Para a honra e glória do nosso Eternão. Lembra? Se colocar a mão no arado, não volte atrás. Você está pedindo para o Eterno o dom para o Eterno. Exerça o dom, usufrua do dom e vamos usufruir das redes sociais por aí afora. Vamos pregar no presencial, nos púlpitos das igrejas, nas redes sociais, mundo fora, por aí afora. Amém? Vamos ter parte na pregação do segundo advento de Cristo. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E outra, sente a tua traseira em cima do sofá, no teto da casa, nas paredes da casa, em cima da televisão, em cima do rádio, em cima do rec, na cadeira, na cama, no chão, deitado, estufa, vai botando tudo no pacote só, mas examine as santas e sagradas escrituras do Eterno. Lembra, do céu vai descer o Espírito Santo com toda a sabedoria e entendimento para você, mas você não vai ficar de braço cruzado. Dá para você ver? Porque o nosso Pai vê também o nosso desejo despertando na nossa mente, cai para o coração. E aí o que ele faz? Nos enche de sabedoria do altão, do Espírito Santão dele, porque é grandão. Amém? Para a honra e glória ao nosso Pai. Jejum, oração. Por quê? Porque quanto mais você é cheio do dom, mais Satanás quer te derrubar. Porque ele sabe que derrubando um pregador, um pastor, um presbítero, um ancião, um diácono, é um escândalo para a igreja, um escândalo para a obra, e ovelhas que já estão fraqueando a fé, se distanciando dos caminhos do Eterno. Por isso, vigilância total. Amém? Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai, vamos. Vamos aqui, ó. Nós iremos começar em Apocalipse, Revelation, chapter 22, verse 10. Lembra que o tema é o verso 10. Verso 11 não, mas qualquer coisa, se o Espírito Santo me der, nós inclui. Amém? Para a honra e glória do nosso não. Mas nós iremos ler completo só para completar. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Nós vamos incluir também, né? Porque o Espírito Santo já deu aqui, já, ó, na caixola de Greitão Prichão. Amém? Vamos lá, ó. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai.
O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Fala para mim aí, ó. E ele me disse, olha, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nós vamos ter uma conversinha sobre isso aqui, ó. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. Aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Continue o injusto ainda fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Agora que nós para está Piragnópolis. E ele me disse, olha, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olha nos meus olhos aqui, ó. Qual o tema de hoje para nós aí? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é uma pergunta. It's a question. Porque Jesus ainda não voltou? É uma pergunta. Por que Jesus ainda não voltou? Porque especulações nós temos muito por aí afora. Toda vez que fala, ou uma pergunta, uma afirmação, uma exclamação, uma interrogação sobre a volta de Jesus, ai, porque a tua irmã, a White, a não sei o que, nem sequer respeita a minha irmã, Ellen Gold White, que o nome dela é para ser falado com amor e carinho. Ellen Gold White. Quiser zoar, pode zoar. Sabe que eu zoo também, não tem problema. É a da seita do sétimo dia, pode zoar. O que que acontece? Dia 22 de outubro de 1844, um homem chamado Guilherme Miller reuniu ali, é chamado Grupo dos Mineritas. Ele, nos estudos dele, fez as contas e achava ele, né? Porque ele só achava, só pensava, não tinha certeza. Porque o único que tem certeza do milésimo, segundo, hora, dia, semana, mês e ano da vinda do segundo advento de Cristo é Ele mesmo. Ninguém aqui na Terra tem isso. Se alguém chegar para você e falar assim, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar daqui 30 anos, daqui 100 anos, daqui 1 milhão de anos, ou daqui 10 anos, daqui 2 anos, não acredite, não acredite, pense bem. Mateus capítulo 24, verso 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai. Mas hoje Jesus já sabe. Milésimo, segundo, minuto, horas, dia, semana, mês e ano da sua vinda, da sua segunda vinda. Resumindo, do seu segundo advento. Então, muitas pessoas pegam esse feito de Guilherme Miller, que não tinha nada a ver, Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem sonhava em existir ainda, pela minha irmã Ellen Gold White. Depois que ela teve os dons, as revelações, o dom do Espírito, cheio do Espírito Santo, Deus deu as revelações, aí foi diferente. Mas dia 22 de outubro de 1844, Miller não tinha nada a ver com a Igreja Adventista, não tinha nada a ver com Ellen Gold White. Amém? Separe isso aí, porque isso é uma artimanha de Satanás para que tenha a nossa igreja, a igreja verdadeira, a igreja que está de Gênesis a Apocalipse, a igreja adventista do sétimo dia, como uma seita maligna e perigosíssima, execrada, esculachada por aí afora. E muitos já morreram até odiando a igreja adventista do sétimo dia. Dá para você ver o tamanho do problema? Que isso não venha acontecer com você. Principalmente a você que caiu aqui, que não foi à toa que você caiu aqui. Para justamente eu estar falando sobre essa parte, amém? Desperta do que dorme, não deixa Satanás te seduzir mais. Ora avante, amém? Para a honra e glória nossa eterna, amém?
Porque nós vemos muitas especulações por aí afora. Jesus não voltou porque nós somos preguiçosos na pregação do Evangelho. Jesus ainda não voltou por causa de mim, por causa de você, por causa dele, por causa dela, porque nós estamos sentados de braços cruzados ainda. Precisa falar mais alguma coisa? Ainda estamos de braço cruzado, ainda vendo o tempo passar. Isso, pastores aí, né? Que tem 2, 3 teolagatas falando umas besteiras dessa daí por aí afora. As especulações. Jesus ainda não voltou ainda, além de nós estar de braço cruzado, o tempo está passando e nós não estamos trabalhando. E aí vai começando as conversas fiadas, vai continuando. Jesus ainda não voltou porque os judeus não aceitaram ele como Jesus ainda. Jesus ainda não voltou porque o nosso trabalho não está sendo suficiente para ele ainda. Jesus ainda não voltou e vai colocando meio mundo de especulações por aí afora. Agora, olha dentro dos meus olhos aqui. Vamos deixar a Bíblia falar para mim e para você porque que Jesus ainda não veio. Porque Jesus ainda não veio não, né? Porque Jesus ainda não voltou, porque ele já veio à primeira vinda. Já nasceu, já habitou em corpo de carne, já morreu no madeiro por mim e por você. Mas nós vamos ver o que a Bíblia fala em relação ao segundo advento de Cristo. Mas de antemão, sabe por quê? A Bíblia vai falar para nós, mas deixa eu dar aqui um upgrade aqui. Sabe por que Jesus ainda não voltou? É porque nós da seita do sétimo dia, nós ainda não alcançamos a última ovelhinha do nosso Pai em todo o globo terrestre. Olha nos meus olhos para ver se eu estou de brincadeira. Jesus ainda não voltou. Não é porque nós estamos de braços cruzados, porque nós da seita do sétimo dia, nós venhamos na mesma, vem na mesma pegada dos nossos irmãos que está aqui ó, no cano bíblico, dos meus irmãos canônicos, dos profetas canônicos. E a minha irmã, que não foi uma profeta canônica, cheia do Espírito Santo, se entregou para o Espírito Santo para dar continuidade na pregação do segundo advento de Cristo. Nós, como a seita do sétimo dia, nós, grava bem isso aqui, pastor, principalmente a você, que tem 2, 3 teologias. Quando eu falo teologatas, é teologia. Pastor, deixa para mim aí, para o The Great Preaching, o que significa essa palavra teologia, que eu não sei nem o que é isso. Faça esse favor para o The Great Preaching, que eu não sei nem o que significa essa palavra teologia. Olha nos meus olhos aqui. Nós, como a seita do sétimo dia, nós já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Sabe por que que o nosso Pai ainda não veio nos buscar? É porque nós ainda não alcançamos a última ovelhinha dele em todo o globo terrestre. Mas em um breve período de tempo, os sinais gerais da sua vinda, o último sinal do primeiro grupo dos sinais gerais, nós estamos contemplando em todo o globo terrestre. Em todo o globo terrestre. O primeiro grupo, o último sinal do primeiro grupo dos sinais gerais já está estampado em todo o globo terrestre. E o segundo grupo do segundo advento de Cristo, que só existe um sinal, nós já estamos fazendo parte dele também do mesmo jeito. Nós já estamos contemplando ele do mesmo jeito. Porque Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O último sinal do primeiro grupo, nós estamos vendo em todo o globo terrestre a prostituição, a promiscuidade, o amor esfriando, tudo indo de mal a pior. E o segundo
sinal. O primeiro e último sinal do segundo grupo, que é a pregação do Evangelho do Reino. Nós, olha nos meus olhos, pastores, olha nos meus olhos. Meus irmãos, ovelhas, que estão dentro dessas igrejas por aí, seja ela qual for, A, B, C, D, não me interessa, que não aceita o quarto mandamento do Eterno. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Sai de dentro desses movimentos, povo meu. Sai de dentro. Porque o que o teu pastor fala para você? Se você viver no adultério, se morrer no adultério, você não vai para a eternidade. Se você viver quebrando qualquer um dos mandamentos, você não vai para a eternidade. Então, Edinaldo, eu preciso guardar o quarto mandamento, o sábado para me salvar? Não, porque sábado, mandamento, nada salva ninguém. Nós somos salvos pela graça, por Cristo. Mandamento não salva ninguém, nunca salvou ninguém. Lei nunca salvou ninguém, lei não salva ninguém. Lei nunca vai salvar ninguém. Quer seja ela a lei dos 10 mandamentos, quer seja ela a lei cerimonial, que já não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Mas o único que salva é a graça, o Cordeiro Pascal. Guarda de mandamento é para nós não viver na prática do pecado. As boas obras, para testificar que nós estamos em Cristo. Não para nos salvar, mas porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Nós, em um curto período de tempo, e esse tempo está na mão do meu Pai, do Eterno, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, assim como era uma viagem para durar poucos dias do Egito até Canaã, o nosso Pai, quem controla tudo, levou 40 anos. Possa ser que o nosso Salvador volte daqui a 10 anos? Sim. Possa ser que ele volte daqui a 20? Sim. Possa ser que ele volte daqui a 30? Sim. Pode ser que ele volte daqui mais 1000 anos? Sim. Por quê? Porque tudo está no controle dele. Mas pelo desenrolar profético, pelo que nós estamos vivenciando em todo o globo terrestre, cedo ele virá nos buscar. Como diz a sua santa e bendita palavra. E ele me disse, olhe, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quando fala no tempo, o dia do Senhor, né, pastores? Eu não vou nem falar, mas vocês vão deixar nos comentários aí embaixo para mim, em todas as redes sociais. Quando se fala em Apocalipse, o dia do Senhor, ali não está falando o dia de sábado. Ali está falando no dia da volta do Senhor. Grava bem. Você pode ter 1000 teologias, não me interessa. Você pode ter 1 milhão de anos que serve a Cristo, não interessa. Porque o que interessa para o meu Pai é a sabedoria espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo. Quando se fala em Apocalipse, deixa para mim aí. Qual o capítulo e versículo? Que o Degratião Pritão nem sabe. Mas eu só estou deixando bem claro para você aqui. Será que o Degratião Pritão sabe ou não sabe onde está? Deixa aí que o Degratião Pritão nem sabe. Quando se fala em Apocalipse, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Ali não está falando de primeiro dia da semana que foi a ressurreição, não. Ali não está falando da guarda do quarto mandamento, o santo sábado do Senhor, não. Ali está falando o dia da volta do Senhor. O dia da volta do Senhor. O tempo está próximo. 2000 anos e Cristo não voltou. Aqui ainda está em Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Mas vamos ver
o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você ainda mais para frente? Porque muitos dizem por aí afora que a minha irmã Ellen Goldwhite não é profeta, não foi profeta, não foi uma profetisa, porque Jesus nunca voltou. Por isso que ela não é uma profeta, não foi uma profeta, não foi uma profetisa. Então, se fosse por isso, o meu irmão João também não era profeta, porque Jesus até hoje não voltou. Agora olha nos meus olhos aqui. Mais um upgrade. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ele não queria e não quer que a mim e a você ficasse de fora da eternidade. Agora eu te faço uma pergunta. Se Jesus tivesse voltado ontem, como você estaria? Uma pergunta para você refletir. Se Jesus tivesse voltado ontem, ou talvez você possa estar vendo esse vídeo aqui, esse vídeo já possivelmente já vai ter mais de ano postado, não sei quantos anos, ou dias, meses, por aí afora. Mas só resumindo, se Jesus tivesse voltado ontem, como você estava? É por isso que Jesus ainda não voltou. Porque assim como você é uma ovelha do Criador, que ainda não aceitou Ele como seu Salvador, ainda em todo o globo terrestre, nós ainda não alcançamos a última ovelhinha do meu Pai. Porque você é mais uma ovelhinha do meu Pai que precisava ser alcançada. Porque o meu Pai não quer nem a mim e nem a você de fora da eternidade. Ele quer a mim e a você com Ele na eternidade. Porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Por isso que Ele ainda não voltou. E fica aqui o meu conselho para você. Aceite o seu santo e amado Filho Jesus Cristo como seu Salvador. E vamos para casa. Por isso que Jesus ainda não voltou. Mas vamos ver dentro da Bíblia a complementação bem ampla por que Ele ainda não voltou. Mais ainda, além de que você não tinha aceitado ainda, não aceitou ainda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos lá, para a honra e glória do nosso Pai. Para nós concluirmos aqui a abertura do vídeo, Revelation chapter 22, verse 20. He which testifieth those things saith, surely I come quickly. Amen. Even so. Amen. Come, Lord Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso 20. No penúltimo versículo da Bíblia. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora, sim. Na tua Bíblia pode falar, vem, vem Senhor Jesus. Já no inglês está assim, ó. He which testifieth those things saith, surely I come quickly. Even so, come, Lord Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A você que está aprendendo inglês, deixa eu te dar aqui um despertar aqui. Olha dentro dos meus olhos aqui. Há uma diferença de você falar assim para você do inglês antigo para o inglês moderno, sim ou não? Mas toda vez que você for falar, ó, que nem por exemplo aqui, ó, he which,
Você pode falar o it, o at. Vai dar no mesmo. Pega isso aí. Pega isso aí, ó. He which testifieth those things safe. Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Pegou a fita para não glória ao nosso Pai? Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, meu irmão João não era um profeta. Porque no último livro da Bíblia, no último capítulo, no versículo 10, ele fala que o tempo estaria próximo. A vinda do Senhor Jesus Cristo estava próxima. E no penúltimo versículo ele fala o quê? Que Jesus cedo viria, que logo viria. Então, se fosse por isso, a minha irmã também não era uma profetisa. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos para a palavra do nosso Pai? Por falar inglês, a você que está pretendendo falar inglês, fazer um curso de inglês, mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 9669 97. Eu só peço que a vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, amém? Em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, por que Jesus ainda não voltou. Vamos lá. Ó. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 9. Qualquer coisa nós lê até o verso 13, amém? Lembra? Nós vamos incluir aqui, mas eu vou deixar para fazer o fechamento do vídeo, amém? Para a honra e glória do nosso eternão. Vai ficar bom, vai. Vai sim, vamos lá. O que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, ó. Aqui, ó. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 6.000 anos, 7.000 anos, 1 milhão de anos. 10.000 anos, 30.000 anos seria o quê? Seis mil anos está completando a Terra. Tem outros que vai falar que tem mais, não sei o que, vai por aí vai. Que é habitante sobre a face da Terra. Habitante sobre a face da Terra. Agora vamos lá. 6.000 anos, 2.000 anos que nosso Eterno veio. Então são quantos dias? 2.000 anos, 2 dias. Então só tem 2 dias. Para que essa pressa? Lembra que o The Great Preacher, desde buchudão, pequenão, buchudão, nunca se preocupou com a volta de Jesus? A minha preocupação é de estar apercebido, preparado para morrer em Cristo, preparado para quando a porta da graça se fechar, eu permanecer com o meu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a minha preocupação. Não é preocupado que dia, que hora que a porta da graça vai se fechar, que dia, que hora que Jesus vai voltar, não. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu posso morrer antes dele voltar, ou não. Eu tenho que estar preocupado de manter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e de fazer a vontade dele, de pregar o seu segundo advento. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Aqui, ó.
Aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Porque o que eu mais tenho visto por aí afora também, outra coisa também, MCs cantando, fazendo os seus funks, dizendo que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Os cantores dizendo que Jesus está voltando nos palcos por aí afora. Isso, aquilo fora. O mundo está chegando ao ápice. Ao ápice da certeza. Vai botando tudo num pacote só. De que Jesus cedo virá. Que Jesus cedo virá. Só que há um grande problema nisso aí. Quando você pergunta para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, você aceita Cristo como seu Salvador? Não, 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 agora não, isso, aquilo, outro, não, eu nem quero porque eu já sou de Deus. Eu já sou de Cristo, eu aceito Cristo como meu Salvador, eu já aceitei, eu não sou de Cristo. Só não quero estar dentro da igreja, só não quero estar me envolvendo nisso aí, mas eu já sou de Cristo. Já sou de Cristo. Não quero nem saber do diabo. Só que há um grande problema por aí. Você não pode falar da boca para fora que você é de Cristo, que você está em Cristo, e você não se batizar. Você verdadeiramente não andar com Cristo. Verdadeiramente você não viver para Cristo. E verdadeiramente você dá testemunho que Cristo está habitando em você e você está verdadeiramente sendo o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Há uma diferença nisso aí. Há uma diferença. Por que Cristo se batizou? Por quê? Para dar um exemplo para mim e para você. Porventura você vai morrer, já que você disse que você já é de Cristo, já está de Cristo. Crê em Deus que é em Cristo. Será que você vai morrer se você se batizar? Para verdadeiramente demonstrar que você está de acordo com a palavra do Eterno. Porque Ele deu testemunho. Ele deu testemunho de que nós precisamos nos batizar, Ele mesmo se batizando. Ele tinha pecado? Não. Ele cometeu algum pecado? Não. E por que Ele fez isso? Para dar um exemplo para mim e para você. Desperta tu que dormes. Porque tudo que Satanás quer é que nações, tribos, povos e línguas, povos, mundo fora, morram dizendo que é de Cristo, mas no fundo, se recusando a viver com Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a coisa muda? Se você verdadeiramente está dizendo que você é de Cristo, que você aceita Cristo, que você crê em Cristo, que você crê em Cristo, que você crê em Deus, então se batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e verdadeiramente prove para Cristo que você é de Cristo, que você verdadeiramente está andando com Cristo. Porque lábios, porventura, se você falar que você ama uma mulher, ou uma mulher falar que ama o homem, seja namorado, noivado ou casamento, e as atitudes for diferente, vai condizer com o que está saindo da boca, dos lábios? Lembra? É evidente que não, sim ou não? Mas muitas das vezes é melhor que o homem e a mulher nem sequer proferem um para o outro que o ama, mas demonstrando com as suas ações, com as suas obras, com os seus atos, com os seus cuidados, com o modo de andar. Sim ou não? A coisa mudou, não mudou? Para você que dizia que era de Deus, de Cristo e que não quer aceitá-lo como seu Salvador. Não foi à toa que você caiu aqui. Sabe por quê? Porque tem ovelhas que quer ouvir a voz do Eterno de um jeito e tem outras que quer ouvir de outro jeito totalmente diferente. Ainda são exigentes. Então você ouviu do jeito que você estava querendo ouvir. Prove para o Eterno que você é do Eterno. Se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e viva com Cristo. Prova para Cristo, com as tuas obras, com as tuas ações, que você verdadeiramente tem Ele como teu Pai, como teu Salvador, como teu Criador, e não dos lábios para fora. Amém?
Vamos lá. Continuando. Aqui, ó. Vamos lá, continuando. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí? E aí, pegou como é que a banda toca? Se você não se arrepender dos seus pecados, não confessá-los, não abandoná-lo, não aceitá-lo como seu Salvador, você vai para onde? Diz que já é de Deus, já é de Cristo, bebendo, se prostituindo por aí afora, mentirada, fazendo tudo que não louva, não glorifica o Senhor, vivendo os prazeres do mundo. Você acha que você está demonstrando que você verdadeiramente é de Deus, que você verdadeiramente está com Cristo, que você verdadeiramente já aceitou como seu Salvador? Para com essa ladainha que o ladrão da cruz foi morto no último segundo. Para com essa ladainha, sabe por quê? Porque você não está pregado no madeiro. Você não está pregado na cruz. Aquilo ali foi um evento único. Nunca mais Cristo vai ser pregado no madeiro. Com um ladrão à direita e um ladrão à sua esquerda. Aquilo ali foi um evento único para se cumprir as santas e sagradas escrituras. As santas e sagradas escrituras. Porque estava profetizado. Você não está pregado no madeiro. Sem desculpas. Sem desculpas. Você não está pregado no madeiro. Você está dançando, farriando, bebendo, se prostituindo por aí afora, na mentirada, na vagabundagem, na pilantragem, tudo que não louva e não glorifica o Senhor. Aí, Edinaldo, mas eu posso me arrepender no último segundo de vida? Sim. Pode sim, ué. Por que não? Pode. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Porventura, alguém que estava na prostituição, na promiscuidade, que morreu por aí afora, de tiro, afogado, queimado, esfaqueado, asfixiado, enforcado, algum deles voltou para dizer para você que estavam salvos? Se eles tiveram a sua consciência ainda tranquila para dizer que aceitou Jesus quando estava no seu último milésimo de vida? Porque a medicina fala que o nosso corpo, após nós morrer, o nosso cérebro ainda funciona alguns milésimos. Mas é muito rápido, não é? É muito rápido. Ainda que seja mais que milésimo, 10 segundos. Eu te pergunto, algum deles voltou para dizer que morreu salvo? Que aceitaram Jesus nos seus últimos segundos de vida? Porque o que essas pessoas deixaram o mundo fora foi as suas podridão por aí afora. Imagina aqueles que morreram traindo suas esposas em leito de hotéis, esposa que morreram traindo seus maridos em leito de hotéis por aí afora. E aí? Morreram na perversidade, não morreram? Na imundícia? E aí? A palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E por outro lado,
Quantas pessoas não morreram dormindo, que não se levantou mais? Alguma delas já voltou para dizer para você que morreu, que sonhou com o Cristo vindo buscar eles e eles aceitaram a Cristo nos seus sonhos e não viveram mais? A artimanha de Satanás, que ele é o sedutor, o enganador, é que as pessoas vivem perdido e colocando na sua cabeça e no seu coração que já é de Deus porque é uma pessoa do bem, que já é de Deus porque crê em Deus, acredita que Jesus veio aqui, morreu pelo mundo. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Jesus não morreu na cruz por todo mundo. Você não sabia disso, não? Ah, não. Por quê? Porque Satanás seduzindo, e você estava sendo seduzido, que você chegou ao pleno conhecimento de entender o engano, o erro, que Jesus morreu por todo mundo. Não. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por todo aquele que nele crê, que aceite como seu Salvador, que se batize. Se não se batizar porque não deu tempo, alguma coisa aconteceu, ou ainda, né, no seu último suspiro de vida ainda, que deu tempo de se arrepender, ainda que não fala mais nada com ninguém, mas o seu cérebro ainda está funcionando lucidamente. Mas nenhum deles voltou para dizer para mim e para vocês se morreram salvos. Lembra? As mais obras? As mais obras? Todo servo de Deus que é temente a Deus, que ama a Deus, que ama pregar o Evangelho, ainda no fundo, torce para que todas essas pessoas que morreram, que elas verdadeiramente não chegaram a praticar as suas abominações ao tal ponto de no seu último suspiro de vida, elas não serem mais ser aceitas pelo Eterno. Sabe por quê? Porque tem pessoas que em vida já se entrega para Satanás em vida, pode morrer aqui, viver aqui, pode passar não sei quantos anos para morrer, vai botando tudo num pacote só. E detalhe, Deus nem quer saber mais dessas pessoas. Sabe por quê? Que o rejeita tanto, que a blasfêmia é tanto, contra o Espírito Santo é tanto, a blasfêmia é tanto, a zoação é tanto, que Deus nem sequer mais, que Deus nem quer mais saber desse povo. E a palavra do nosso Pai assim afirma, para mim e para você. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que ore. Sabe por quê? Porque Deus não atende mais. Sabe por quê? Porque a pessoa já rejeitou a Deus tanto, já está no pecado contra o Espírito Santo tanto a blasfema, vai botando tudo no pacote só, que já virou abominação diante do Eterno. Aí uma pessoa dessa morre na prostituição, no leito do hotel, morre na prostituição por aí, no roubo, no furto, na lascívia, de toda imundiçada. A pessoa pode ter ainda 1 hora com o seu cérebro lúcido, que Deus não quer nem assunto mais. Sabe por quê? Porque já se entregou para Satanás, na sua plena consciência, na sua plena convicção. A vida espiritual é mais séria do que o que você possa imaginar. Porque no tocante ao homem interior, assim como meu Pai, tenho o prazer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos se arrependam dos seus maus caminhos e vivam. E vivam, porque a perdição não é boa. Infelizmente, olha nos meus olhos aqui, ó. Infelizmente, não é alegre que eu vou ver Satanás pegando fogo com seus anjos. Mas eu vou ver ele pegando fogo e ele sabe disso. Ele brada ao meu derredor e ele sabe disso. E ele sabe disso, sabe o que é você ter convicção. Satanás tem convicção que eu vou estar na eternidade com meu Pai e eu vou ver ele pegando fogo. É sério, né? Não é forte, é profundo, sim ou não? Ele sabe disso. E vou dizer uma coisa para vocês, que nenhum de nós aqui se perca. Sempre eu falo isso aqui. Isso passa
mundo fora por aí afora. Que nenhum de nós se perca, porque a perdição não vai ser fácil. A perdição não vai ser fácil, não vai ser boa. Imagine você colocar um foguinho pequenininho, até mesmo de um fósforo, e colocar sua mão assim, ó. Colocar sua mão em cima do foguinho de fósforo. Você não aguenta muito tempo. O fogo e enxofre que vai descer do céu para queimar Satanás e seus anjos não é apenas um foguinho de fósforo. Ali haverá choro e ranger de dente, porque o fogo não vai ser só assim, bateu e fração só de assim, ó, e queimou todo mundo não, sabe para quê? Porque todos vão sentir na pele, todos os perdidos, Satanás e seus anjos, todos vão sentir na pele o fogo com enxofre e sal, queimando, para queimar Satanás, o pai do pecado, queimar o pecado, os seus anjos, filhos do pecado, que foram precipitados com eles lá de cima, e queimar, Edinaldo, os anjos, aqueles que morreram pastoreando o rebanho do Senhor por aí fora, pastores, membros, presbíteros, anciões, diáconos, vai botando assim um pacote por aí afora, que se desviaram dos caminhos do Senhor, ou outros morreram, sendo um pastor ali, enganando o povo ali, na perdição. Dentro da igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. Membros da igreja, dentro da igreja era uma coisa, fora era outra. Diáconos, anciões, presbíteros, dentro da igreja era uma coisa, fora era outra. Irmãos, irmãs, dentro da igreja era uma coisa, fora era outra. E aí sabe o que acontece? Era um joião no meio do trigão, morreu. Se estiver aqui vivo, quando Cristo voltar, só vai morrer do mesmo jeito, morreu. E vai ser o quê? Anjo de Satanás. E no resumo da sinopse, da síntese da conclusão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Que nenhum de nós aqui se perca. Jesus não morreu por todo mundo. Vamos ver o que a leitura fala para mim e para você. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ficou no plural ou no singular? Você entendeu como você estava sendo seduzido por Satanás, achando que Cristo morreu por todo o mundo, que todo mundo iria ser salvo, que todo mundo iria ter oportunidade até mesmo quando Cristo vir com todo o poder e grande glória, quando a porta da graça se fechar. Isso aqui se cumpre primeiro ainda. Porque Apocalipse capítulo 22, verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É no penúltimo versículo. Porque quando for fechado Apocalipse, a porta da graça se fechou primeiro do que Cristo voltar. E aquele que é injusto continue a ser injusto. Aquele que é impuro continue a ser impuro. E aquele que é justo continue a ser justo. E aquele que é santo continue a ser santo. Os 3 grupos, os 4 grupos, ou seja, as 4 palavras injusto, impuro, justo e santo irão estar na terra que ainda até Cristo voltar. Mas você pode ver que vai estar separado. Aqui, ó. Olha como é que vai estar separado. Aquele que é injusto continue a ser injusto. Aquele que é impuro continue a ser impuro. Está separado, não está misturado. Está separado. Porque já estão perdidos. E os salvos também. Olha aqui agora os salvos como está.
Pode pegar a tua Bíblia, que vai estar separado. Vai estar separado. Sabe por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, os salvos já estão salvos. Os perdidos já estão perdidos. Só aguardando o dia, hora, segundo, mês, semana, para a volta do nosso Salvador. E pelo desenrolar profético, se Deus nos der uns aninhos de vida a mais, nós iremos ver o nosso Redentor voltar. Com todo poder e grande glória. Se nós morrermos antes dele voltar, nós iremos ressuscitar na primeira ressurreição e encontrar com eles nos ares e estar com ele para todo sempre. Meus irmãos, vamos dormir com Cristo, acordar com Cristo e passar o dia com Cristo. Passar o dia namorando a eternidade. Vamos namorar a eternidade, porque Cristo breve virá nos buscar. Amém? Você entendeu que Cristo não morreu por todo o mundo? Você entendeu que tem pessoas que em vida já se entregaram para Satanás, morreram perdidos, entregues para Satanás, e nos nossos dias pessoas já se entregaram para Satanás, mundo fora, por aí afora. E você sabia que joios estão aí vivendo dentro das igrejas, no meio do trigo, por aí afora, morreram perdidos e estão aí a ponto de morrerem perdidos também, estão vivendo como um joião no meio do trigão. E até Cristo voltar, ainda estarão perdidão. Pessoas em todo o globo terrestre. Mas que a mim, a você, os nossos pais, nossos descendentes, neto, bisneto, tataraneto, se Cristo não voltar até lá, que nenhum se perca. Que nós estaremos com o nosso Redentor para os séculos dos séculos, amém? Que nós nunca venhamos nos preocupar com a volta de Jesus. Que nós não venhamos bater cabeça dia, hora, mês e ano, não. Que nós venhamos ter a certeza no nosso coração que o milésimo, o segundo, o minuto, horas, dia, semana, mês e ano, no seu dia, no seu momento certo, ele virá nos buscar. Que nós venhamos estar preparados para morrer em Cristo a qualquer momento, porque nós não sabíamos mais logo, o mais tarde. Nós voltamos aqui já de novo aqui em 2 Pedro, amém? Por que que ele ainda não voltou? Porque ele é longânimo e tardio em irar-se, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e arrependam-se dos seus maus caminhos. Agora vamos para o Velho Testamento, ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Ezequiel, capítulo 18, lembra que eu falei antes que nós vamos ler? Ó? Verso 20 ao 28. Vamos lá. Ó. Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 28. Pega isso aqui. Sabe a você que caiu nesse vídeo aqui, você possa estar numa sala, numa cadeia, no presídio, seja onde for, na delegacia, preso, ou você está cumprindo sua pena, solto, em liberdade, por aí afora, você que matou, você que estuprou, você que roubou, você que furtou, você que foi uma porcaria que caiu aqui e está cheio de desejo de servir a Deus, de se batizar, mas Satanás ainda está colocando uma vergonha na tua mente e no teu coração por causa da população que está à tua volta. Olha nos meus olhos aqui, ó. Eles não morreram para te salvar. Ninguém é perfeito. Os seus erros foram graves, foi, mas você não está pagando
Você não bateu arrependimento na tua mente e no teu coração? Você não confessou diante do Eterno? Então não foi à toa que você caiu aqui. Se entregue para Cristo. Se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o alto. Olhe para o autor da tua vida. Olhe para o autor da tua vida. E vamos para casa. E vamos para casa. Não ligue para quem te julga. Liga para aquele que pode erguer a bandeira da vitória na tua vida e dar a tua coroa no dia do juiz. No dia do juiz. Amém? Para a honra e glória ao nosso Pai. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá, ó. Aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aqui, ó. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Não foi à toa que você caiu aqui. Grava bem. Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 28. Grava bem. Ei, ex-matador. Ei, ex-estuprador. Ei, ex-bandidão. Ei, ex-ladrão. Ei, ex-furtador. Ei, ex-porcaria que não valia nada. Mas lembra que você é uma obra do Criador. Que você é a menina dos olhos do Senhor. Lembra que você é o filho do autor da vida. Você tirou a vida, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos, se você morrer antes dele voltar, você aceitando como seu Salvador, ele te ressuscitará. E você reinará com ele para os séculos dos séculos. E vamos para casa. Vamos para casa. Vamos lá. Ó. Verso 22. Aqui, ó. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Aqui, ó. Pela justiça que praticou, viverá. É uma nova vida, uma nova jornada na tua vida. Vira essa página. É como você pegar aqui, ó. É como você pegar isso aqui, ó. E fazer assim, ó. Quando você aceita Cristo. Uma nova vida, uma nova história vai ser escrita na tua vida. E passe para as pessoas as quais te julgam que Cristo agora vive em você e você vive para Cristo. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Uma pergunta. Aqui, ó. Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Quem sou eu para julgar você, hein, ex-estuprador, ex-matador, ex-bandidão, ex-porcaria? Quem sou eu para te julgar? Lá no céu só vai entrar ex-porcaria, ex-estuprador, ex-bandido, ex-matador, ex-joião no meio do trigão, porque muitos joio caíram em si e morreram convertidos, pararam de brincar de ser um joião no meio do trigão. Então lá vai entrar ex mesmo. Lembra do ladrão da cruz? Você acha que o ladrão da cruz, o que foi salvo, ele foi salvo e continuou sendo ladrão? Não. Ali foi um ex-ladrão,
um ex-bandidão. Tanto é que ele foi o quê? Crucificadão ao lado do Eternão. Por quê? Porque ele era um bandidão mesmo. Um bandidão. E ele estava preso por quê? Porque ele foi um bandidão, uma porcaria. Não está escrito na Bíblia quantos ele matou, quantos ele roubou, quantos ele estuprou por ali afora, os dois. E aí? Vamos para casa. Ei, ex-porcaria, vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Aqui, ó. Agora, olha aqui, ó. Pus santão, pus retão para o justão, se não vigiar. Olha aqui, ó. Uma vez salvo, está salvo para sempre? Cuidado. Uma vez salvo, mantenha a tua salvação para sempre. Mantenha a tua salvação para sempre. Se viver pecando, se viver em adultério, se viver na porcariada por aí afora, se morrer, morreu perdidão. Vamos lá aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Se morrer, na prática, morre perdido. Aqui, ó. Mas desviando o seu justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? É evidente que não, porque foi um joião no meio do trigão. Lembra? A você que está desviado dos caminhos do Senhor, caiu aqui agora, não foi por acaso. Ei, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Eterno. Corre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos para casa. Aqui, ó. Aqui, ó. De todos os atos de justiça que cometeu. Aqui, ó. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Não se fará memória. Aqui, ó. Na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Neles morrerá. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Aqui, ó. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Uma pergunta. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Porque nós é que erra com o Eterno, não o Eterno conosco. Não os caminhos do Eterno que é imundo, são os nossos caminhos mesmo que é imundo. Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Desviando-se o justo olha só, da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Então, justo, continue na prática da justiça. Morre na prática da justiça. Porque se desviar, lembra para não cair, 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que ore. Sabe qual é o pecado para a morte que alguém vê a pessoa cometer e confessar? Eu pequei, confesso, ainda que não se torna público, confessa, Pai, me perdoa, Senhor, pequei contra o Senhor, contra o céu, contra os anjos, Pai, me perdoa, Senhor, e abandona o pecado, Aí não é o pecado para a morte, porque abandonou, confessou e saiu fora. Agora, se ficar praticando, aí já se torna o pecado contra o Espírito Santo e aí já não se arrepende mais e já era. Quem é o pai do pecado? O diabo. E se a pessoa
está ali praticando o pecado, e o pecado é do diabo, o diabo é o pai, e a pessoa está cometendo o pecado, na prática do pecado, está sendo filho de quem? Filho de Satanás. Já se entregou para Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Pode morrer, pode orar, pode fazer o que quiser, já era. Já era. É por isso que pecado nunca foi brincadeira. É por isso que o nosso Eterno sempre nos adverte de Gênesis a Apocalipse, que o pai do pecado é o diabo. E para que todos os seres humanos na face da terra não vivem na prática de pecado. Porque se viver na prática do pecado é filho do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Por isso que não tem essa história de dizer, eu nem sou de Deus e nem sou do diabo. Eu vivo a minha vida, eu curto a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero. Mas eu não sou nem do diabo e não sou de Deus. Filhão, filhona, ou você é de Deus ou você é do diabo. Por isso é que nós temos o livre arbítrio de fazer da nossa vida o que nós quiser. Só que depois, no final de tudo, o nosso Eterno é que vai determinar. Quem vai para lá e quem vai ficar. Os montões de misericórdia dele, que ele nos dá vida todos os dias, é para que nós corremos, aceitemos Jesus como nosso Salvador. Por isso que, ai de nós se não fossem os seus montões de misericórdia que se renova cada manhã. A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, se você tivesse morrido uns 3 minutinhos antes, será que você iria estar na eternidade com o nosso grande Criador? Com o nosso grandioso Eu Sou? Está vendo para você ver como a coisa não é brincadeira? Lembra que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, e você também para ser de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, a pessoa que está vivendo no mundo, curtindo o mundo, querendo saber do mundo, se entregando para o mundo, apresentando as coisas do mundo para outras pessoas, não está no Pai, não está em Deus, e está fazendo o quê? As vontades de Satanás. E os montões de misericórdia se renovando. Bem-aventurado foi você que caiu aqui agora. Você poderia estar em qualquer um outro lugar. Eu te peço, aceite a Cristo como teu Salvador e vamos para casa. Amém? Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 27. Aqui, ó. Ah, que coisa linda aqui, ó, coisa maravilhosa. Isso aqui, it's so beautiful. Aqui, ó. Mas convertendo-se ao perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Por quê? Esse porcaria, bora para casa, ande, para de coisa. Se alguém ficar te julgando para lá, não dá nem ouvido, vamos para casa, vamos para casa. Seja um santão do nosso Eternão, já matou, já roubou, já estupou, já fez toda porcariada, pagou tua pena, ou está pagando tua pena, vamos, se entrega para Cristo e vambora para casa. E vambora para casa. E lembrando que naquele grande dia, quando nós se encontrar nos ares, é para você falar para o The Great Preaching aqui, ó. O The Great Preaching, que negócio é esse? Tu me chamou de porcaria lá embaixo? Eu ouvi no teu vidão lá na maior concentração com o Espírito Santão, e tu me chamou de uma porcaria, me chamou para nós ir para casa? Não podia ser mais carinhoso comigo, não? E nós se abraçar e nós nos adentrar nas moções celestiais para os séculos dos séculos. Amém? Vamos lá, continuando, para nós fazer o fechamento aqui do versículo aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. E vamos para casa. Vamos para casa. Meus irmãos, mais uma leiturinha aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Para a honra e glória ao nosso Pai. Mais uma leiturinha aí, mais 2 leiturinhas aí,
para nós fazermos aí o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Pega a fita aí, jovens. Joga um baldão de gelão no vídeo ou no púlpito da igreja? Não. Viu aí como é que faz? Terminou a leitura, na tranquilidade total. Poderia ficar com a Bíblia na mão, pode ser no púlpito da igreja ou não. Pode deixar a Bíblia aberta no púlpito da igreja ou aqui mesmo, ficar na tranquilidade total. E aí fazer sabe o quê? Meus irmãos, no púlpito da igreja, meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí, mais 3 leiturinhas aí para nós fazer o fechamento do sermão com chave de ouro para a honra e glória do nosso eternão, amém? Para a honra e glória do nosso eternão, amém? Aqui no vídeo, meus irmãos, mais uma leiturinha e 2 leiturinhas aí para nós fazermos aí o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Para a honra e glória do nosso eternão, amém? Vamos aqui. Vou ler logo aqui para já colocar num pacote só aqui, ó. Vamos lá, ó. 2 Pedro, capítulo 3, nós tínhamos lido aqui, ó. Vamos ler integralzão para ficar bem biorefusão? Vamos? 1 João, capítulo 3, verso 8 ao 13. Presta atenção, para a glória do nosso eternão. Qual é o tema? Por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Vamos lá. Aqui, ó. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorar. A julga demorada. Vamos lá, ó. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você caiu aqui arrependido? Não foi por acaso. Vamos para casa. Vamos para casa. Aqui, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Lembra? Joel, capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. Lembra que Apocalipse, como eu falei antes? O dia do Senhor é o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, eu falei antes no vídeo. Para falar nisso, eu até falei, deixa para mim qual o capítulo e versículo de Apocalipse que fala o dia do Senhor, que muitos falam que é o sábado, que é o primeiro dia da semana, é o dia da volta do Senhor. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Lembra? Continue o justo na prática da justiça e continue o santo a santificar-se. E o santo a santificar-se. Vamos lá. Ó. Verso 12. Esperando, aqui, ó. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aqui, ó. Vamos lá, continuando. Ó. Por causa do qual os céus incendiados serão, desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Aqui, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nos quais o quê? Nos quais habita a justiça. Meus irmãos, não vamos nos preocupar com o dia da volta do Senhor Jesus. Vamos nos preocupar de estarmos preparados a cada dia para a volta do Senhor. Se nós morrermos antes dele voltar, que nós venhamos morrer com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? E a você que foi estuprador, matador, roubador, furtador, toda porcariada por aí afora. E Deus não vai lembrar dos teus pecados nunca mais. Uma nova vida na tua... Um novo livro vai ser escrito na tua vida. Uma nova história. E mais, o teu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Isaías capítulo 43, sabe por que Deus não vai lembrar das tuas imundícias? Das tuas porcariadas? Porque Deus faz isso aqui com todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e aceite-o como seu Salvador, o seu Filho como seu Salvador. Aqui, ó. Sabe por quê, ó? Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe por que Deus apaga tudo? Porque é o velho homem, a vida passada, matou, roubou, estuprou, furtou, foi uma porcaria por aí. Ô porcaria, vamos para casa, ande, vamos para casa. E aí sabe o que acontece? Deus não fará memória dela, sabe por quê? Porque Deus faz isso aqui, ó. Miqueias capítulo 7, verso 19, ó. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso que ele não se lembra mais, porque ele lança tudo nas profundezas do mar. Pela tecnologia humana, fala que o lugar mais fundo no fundo do mar são 12 mil quilômetros, 12 mil metros. São 12 quilômetros, ou seja, 12 quilômetros, 12 mil metros. O que dizem? Mas, em 5 mil metros, vai lá pegar as minhas imundícias e a tua. Agora vamos lá, a 7 mil metros a mais ainda, 12 mil metros. Vai lá pegar os meus pecados e os teus pecados. Estuprador, você que estuprou, você que matou, você que roubou, que fez toda a porcariada por aí afora. Ei, vamos para casa. Vamos para casa. Uma nova vida. Uma nova história na tua vida. Vamos para casa. Vamos. Meus irmãos, vamos ler lá para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Vamos. Aqui, ó. Revelation, chapter 22, verse 10 to 11. Aqui, ó. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós? E ele me disse, olha, não sale as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. Aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. 2000 anos que o meu irmão João escreveu isso aqui lá na ilha de Patmos. Que cedo Jesus viria. O meu irmão Paulo achava que ele iria estar vivo na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em vida aqui na terra. Que ele deixou escrito assim, ele usou até um pronome pessoal, caso reto, da primeira pessoa no plural, quando você se inclui em algo. Ele falou assim, ó, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17.
Depois nós é o quê? Um pronome pessoal, caso reto, primeira pessoa no plural, quando você se inclui em algo. Ele falou assim, ó, depois nós, hoje vivos, eu também vou estar, ó, depois nós, hoje vivos, hoje que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só que Paulo morreu. Ele achava que iria estar em vida. Ele achou que ele iria estar vivo quando Cristo voltasse. Mas só que ele não está. Ele morreu antes, bem antes. Só que ele deixou algo escrito para mim e para você. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 a 8. Ele foi perseverante até o fim. Ele deixou escrito assim para mim e para você. Para alegrar e fortalecer a mim e a você. Que nós temos que ser fiel a tempo e fora de tempo. Até o fim. Matthew, chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Sabe o que ele deixou escrito para nós? 2 aos Timóteo, capítulo 4, verso 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos a todos quantos amam a sua vinda. Eu não vou beber água, meus irmãos. Vou levar direto assim mesmo, não vou cortar também essa parte, não. Estou com sede, hein? Não vou beber água, não. Vou levar direto assim mesmo. Vamos lá, ó. Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não ama, passe a amar. A mim, a cada dia eu passo a amar mais. A você também que não amava, que ame. A você que não amava, passe a amar. A você que ame, passe a amar mais ainda, como eu também. Passe a amar mais e mais a todo dia. Lembrando que todo dia que nós contemplamos que é um novo dia, é um dia a menos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cedo ele viria. 1000 anos para ele é como um dia. E um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Como fala a palavra do nosso Pai. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. 8 ao 9. Agora olha nos meus olhos aqui. Meus irmãos, se alguém falar para vocês, Jesus está vindo tal dia, tal mês, tal ano, daqui 10, 15, 20 anos, não acredita. Porque o dia da sua vinda, só Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe. Mas os sinais da sua vinda estão aí para nós contemplar e nos preparar. Nos preparar não, para nós estarmos preparados, porque a qualquer momento nós podemos morrer. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Eterno? Vamos? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por mais um tema, por mais um aprendizado, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço que a tua paz esteja conosco, que o Senhor perdoa, Pai, nossos pecados, nossas transgressões, nossos erros, nossas fraquezas, e o principal, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos santificar, para nós vivermos em santificação para o Senhor, Pai. Que a tua paz esteja conosco, Senhor. Pai, toma todos os teus filhos aqui, Senhor, nas tuas mãos, Pai. São os teus filhos, Pai. Somos teus filhos, Senhor. Toma a mim também, me entregue todos nós nas tuas mãos. Pai, todos os dias estão chegando inscritos, seguidores em todas essas redes sociais. Te peço que não sejam, Pai, apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas, Pai, que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai, amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai.
Pai, por isso eu te peço, Senhor, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Perdoa-nos, Pai, as nossas transgressões, Pai, nossas fraquezas. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Cuide de nós, não nos deixe aqui, Senhor, nem milésimo sequer sozinhos, Pai. Quem somos nós, Senhor, Pai? Sem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, eu te peço que esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade. Pai, te peço que o Senhor nos ajude a mantermos esse tema como todos, na nossa mente e no nosso coração, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual foi o tema de hoje para nós aí? Porque Jesus ainda não voltou. Uma pergunta, sim ou não? E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. Ei, porcaria, vamos para casa naquele grande dia. Só porcaria, quando nós estiver lá em cima, lá é para você chegar e falar para mim, Edinaldo, que campeão, que negócio é aquele lá, tu falando, me chamando de uma porcaria lá, tu nunca nem me viu. Eu tava dentro do presídio, eu tava solto lá, e aquele vídeo lá saiu para mim lá, rapaz. Eu chego da visitação do Espírito Santão e tu me chamando de uma porcaria para lá, e nós nos abraçar e estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Aceite Cristo como teu Salvador, amém? Vamos para casa. E a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque eu tenho certeza, eu falo sempre aqui, eu tenho certeza que você já ouviu falar de pessoas que passaram anos na igreja, se desviaram dos caminhos do Senhor, fazendo planos para voltar e não voltaram, se entregaram para Satanás e morreram perdidão. É o mesmo que você quer para você? Ah, não é não, né? Então, não foi à toa que você caiu aqui. Vamos para casa. Vamos para casa, amém? Meus irmãos, vamos para casa. Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.